mais pra frente. Mas vamos lá, Larissa. Pastor, em qual momento da sua vida Deus te direcionou e confirmou que o seu chamado era o pastoral? Como foi o processo? Tem jogadora. Fala pra gente, pastor. Vamos nós. Bem, 2002, no ano de 2002, eu tinha vamos mudar assim, uma paixão enorme por missões. Missões faziam o meu coração bater diferente. Aqui atrás da igreja aqui, o pastor recebia os jornais de missões mundiais. Quando chegava, eu era o primeiro a apanhar e lia mesmo o jornalzinho todo e tal. E ali em 2002 ou 2003, tinha a primeira turma formada por missões mundiais para Radical África, né? É um projeto onde convidava missionários jovens a passarem 2 anos na África, no continente africano, e depois ou permaneciam com a Junta de Missões Mundiais ou retornariam para os seus lares. E eu tinha um desejo do meu coração da seguinte forma: entregar toda a minha juventude a Deus, para quando tivesse bem velhinho mesmo, retornar para o lugar da onde eu saí. Então, assim, eu queria gastar toda a minha juventude mesmo, ficar em missões, no campo missionário, até ficar velho mesmo e não conseguir, tipo assim, o corpo não conseguir mais fazer aquela obra. Então, esse era o meu desejo. E tendo isso como desejo, houve a inscrição para essa primeira turma do Radical África. Eu fiz a minha inscrição, apresentei a minha trajetória aqui na igreja, tal, isso, aquilo, e aí a Junta de Missões Mundiais aceitou aquela carta e mandou a resposta. A carta chegou a casa, e na semana que a carta chegou em nossa casa ali no Brilhante, foi a semana onde meus pais se separaram. Mas mesmo assim, a minha fé era o seguinte: Deus vai cuidar da minha mãe. Só morava eu, ela e meu coroa, meus irmãos já tinham casado. Eu falei: Deus vai cuidar da minha mãe, eu vou partir para lá e vou entregar minha vida, minha juventude a Cristo, e quando eu estiver bem velhinho mesmo, eu volto para cá. Deus vai cuidar da minha mãe, Deus é o Deus que cuida. Se eu fizer a obra dele, ele vai fazer a obra dele na vida da minha mãe, da minha família, tal, isso, aquilo. E aí, assim fiz, só que a carta pedia para eu mostrar o pastor da igreja, para que a igreja também ajudasse em oração e, se pudesse, financeiramente, tal, isso, aquilo, para poder manter a gente lá por 2 anos. Patrocínio, né, tal. E aí, quando eu mostrei o pastor Luiz olhou a carta. Ei, Jesus. E aí o pastor Luiz falou assim: Arialdo, interessante, né? Mas não é o momento para você ir. Rapaz. Chorei demais, fria. Jogador. Chorei demais. Falei mal do pastor Luiz na frente dele, nas costas dele. Esse pastor não sabe de nada, esse pastor não tem fé, isso, aquilo, faz isso, aquilo. É assim mesmo. Aí, rapaz, ele... Mas eu falei na frente dele mesmo e também por trás também, né? E aí eu falei assim: não, tudo bem, eu não concordo com o senhor está falando, mas o senhor é meu pastor, Deus colocou o senhor como pastor na minha vida, eu vou obedecer o que o senhor está falando. Ele falou assim: o momento agora é seu, de sua mãe vai estar sozinha, vai precisar de você, tal, isso, aquilo, então Deus colocou você para cuidar de sua mãe. E se Deus quer que você vá para o campo missionário, você também estudará teologia. Então você... Então, tem um seminário teológico aqui, você faz teologia, se Deus te chamar, quando você terminar o seminário, é um tempo de 4 anos, na época, era 4 anos, e mais o estágio, eu acho que era 4 anos e 6 meses. Então você fez o seminário pensando na missão? Não num É, pastoreado? isso aí. Aí o que aconteceu? Ele pegou, não tinha a inscrição liberada naquele momento, tinha inscrição para o Cefol. O Cefol naquela época era lá no Colégio Batista, e nós fizemos o Cefol, fizemos Antigo e Novo Testamento e liderança também. E aí ali no Cefol teve um amigo oculto de meia, né? Você só poderia entregar meia. Meia de pé, tal, isso, aquilo. Coisa boa, esquentar o frio, né? Rapaz. E aí, desse amigo oculto de meia, tinha uma irmã que ela sempre ficava assim, uma senhora já de idade, ela ficava sempre me observando.
E aí, às vezes, ela me via chegando no Cefol, tem uma experiência muito interessante. Ela me via chegando no Cefol e ela ficava assim, olhando para mim, assim, e eu chegava assim muito para baixo mesmo, porque enfrentava uma luta muito grande para chegar até ali, mas muito grande mesmo. E assim foi no Cefol e como também no seminário. E aí ela falou assim, olha, jovem, eu estou orando por você já tem tempo, que eu, na questão dela, eu vi um ser maligno aqui nas suas costas. E eu estou orando por você, ó, desde quando eu te vi pela primeira vez e desde quando Deus me deu essa visão. Eu falei, tá amarrado, no nome de Jesus, pai, isso aqui. Hoje eu entendo que era uma luta espiritual que eu atravessava, que estava tentando me impedir de chegar até ali. E aí a gente foi nesse amigo oculto, ela que me tirou. E ela passou em frente da Vida e Luz. Segundo ela, o Espírito Santo falou para ela que ela deveria comprar uma Bíblia. É aquela Bíblia que eu tenho, uma preta, que está acabando com tudo, tadinho. Aí ela pegou e comprou aquela Bíblia. E no dia da aula era o pastor Robson liberador, e o pastor Robson pegou a Bíblia assim, rapaz, todo mundo recebeu meia, só você que recebeu a Bíblia. Toma vergonha e daqui para o seminário. Pá. Eita. E aí, no ano de 2004, eu entrei no seminário teológico, que era o prédio antigo. Aí começamos ali o seminário. Só como o Miguel perguntou, eu fazia o seminário pensando em missões. Na minha cabeça, eu ia dar minha vida toda mesmo. Não é assim, parte dela, não. É corpo, alma, espírito, tudo para Deus mesmo. E viver isso. Tipo, campo de missões, integralmente no campo de missões, não pensava em missões no Brasil, pensava em África, outros lugares, para onde que a junta... Missões internacionais, né? Exato, aonde que a junta de missões mundiais me mandasse, eu iria. Esse era o meu pensamento, não importasse onde. E aí, rapaz, em 2005, 2004 foi um ano muito bom, 2005, e aí em 2005 eu deixei o seminário porque eu comecei a focar em outras coisas. Aí eu já não estava tão focado em missões, já não estava tão focado em ministério pastoral. As minhas notas no seminário eram todas excelentes, uma turma muito boa. E aí, em 2005, eu parei o seminário porque eu comecei a focar em outras coisas. E deixei Jesus de lado e comecei a focar em outras coisas. E aí, nesse processo de 2005 até 2013, onde eu voltei em 2013, parei em 2005, retornei em 2013. 8 anos. Dentro desse período, eu comecei a fazer muitas coisas. Eu fiz curso de caldeireiro, mecânica industrial no Senai, eletromecânica, e Deus não abriu nenhuma porta nessas áreas, não abriu nenhuma. Aí, quando eu fiz técnico de contabilidade, as portas foram se abrindo. Eu falei, é aqui que Deus me quer. E comecei a fazer, esqueci esse negócio de seminário, missões, vinha na igreja, sempre vim e tal, esqueci. Aí já estava casado já, aí foi um dia que eu conversei com a Ana Paula e falei assim, Ana Paula, eu vou fazer uma faculdade de ciências contábeis para poder progredir nessa área que eu estou vendo que Deus está abençoando a gente nisso daqui e a gente vai avançar nisso. Ela, não, tudo bem. Aí eu estava procurando uma faculdade que desse no nosso orçamento financeiro. E aí, quando apareceu um comercial no Colégio Batista, eu achando que era assim, um curso superior de contábil, mas era, na verdade, pós-graduação. Mas na minha cabeça era um curso superior que estava abrindo ali no Colégio Batista. E eu peguei e fui nesse dia, pensando, fazendo uns cálculos na cabeça, que vai dar isso, aquilo. Pá. Já estava assim, contando. tipo assim, Esté tá aí, pá, Esté já tinha nascido já, Esté estava novinha, e Eliseu mais novo, e eu contando, ó, vai dar, tal, isso, aquilo, pá, e caminhando. Aí, para eu chegar no Colégio Batista, eu tinha que passar pelo antigo seminário. E quando eu cheguei na reta da Faculdade de Medicina, veio um versículo na minha cabeça. Assim, hoje eu não acredito que é do nada, mas na época eu achei que era do nada. Alexandre Latueiro amou o presente século, um negócio desse aí que o Paulo fala, né? Me abandonou e amou o presente século. Falei, que doideira é essa? Será que eu estou doido, pai? Assim? Aí depois veio um outro versículo, se eu não me engano, construiu uma torre
e não terminou. Isso ali em frente à faculdade de medicina. Eu andando, pensando nos cálculos financeiros, e esses versículos vindo na minha cabeça. Jesus disse que aquele homem começou a construir uma torre e não terminou, e todos começaram a zombar, tal, isso, aquilo. E aí, isso foi na faculdade de medicina, eu passei pelo centro de cultura ali, quando eu cheguei na reta do seminário, o Espírito Santo deu aquele negócio. Deu aquele mover no coração, falei, meu Deus do céu, eu olhei para o seminário, lembrei que a gente ficava naquelas escadarias ali do início. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu tinha parado, tinha vergonha da igreja, né? Alguns irmãos na época eu parei, não falava nas costas, não, ia lá na frente da igreja e falava. Tipo assim, esse irmão parou o seminário, falava na frente da igreja. Aí falava nos cultos externos também, eu baixava a cabeça, eles tinham razão, ouvia, não saí da igreja por isso. E aí quando eu cheguei em frente do seminário, eu falei, misericórdia, meu pai. Aí eu comecei chorando ali na frente, chorando. Eu falei, Jesus, o Senhor me perdoa. Aí voltou aquele negócio de chamado, aquele negócio de missões. Aí eu entrei no Colégio Batista e falei assim, como que faz inscrição para o seminário? Esqueceu que você ia ser Babes. Aí quando eu cheguei ali, e isso assim, foi Deus confirmando, entendeu? Ó, eu estava bem, que eu digo assim, na minha vida profissional, estava bem, estava indo, tanto é que eu estava procurando um curso superior, porque os meus superiores estavam pedindo, entendeu? Aonde a gente entrava nessa área, a gente era bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, assim, não era uma falta de uma coisa financeira, né? Nem porque não estava trabalhando. Era algo assim que Deus falou no meu coração, Deus me fez lembrar lá atrás daquilo que eu tinha, tipo assim, no coração, feito um propósito com Ele, que é dar minha vida mesmo para Ele. E aí quando eu cheguei lá, o rapaz pegou e falou, assim, assim, assim. Eu vim até o pastor Luiz, sempre conversei com o meu pastor, sempre. Todos os assuntos assim que envolvia igreja e tal, eu vim e conversava com o meu pastor, sempre. Discordando ou concordando dele, eu procurava o meu pastor e conversava com ele. E aí eu falei assim, pastor, eu estou com vontade de retornar tal, mas olha só a minha cabeça, eu vou retornar, depois que eu terminar, eu faço o curso superior de contabilidade. Eu ainda resistente, aquele negócio de chamado resistente, e aí eu comecei a fazer. Aí eu perguntei assim, a igreja não precisa arcar, porque está dentro no nosso orçamento financeiro, eu e a Ana Paula vamos chegar junto. Conversei com a minha esposa, se ela abraçaria essa causa, ela abraçou, tal, e aí retornei. Mas o meu pensamento era o seguinte, terminar, e depois que terminar, é tipo assim, eu estava entendendo o seminário como a torre que eu comecei e não terminei. Então eu ia terminar e pronto, entendeu? Concluído. E aí, rapaz, assim fui, quando chegou no 2015, foi quando o pastor Luiz anunciou que iria sair, e aí eu imaginando que eu não iria ficar aqui como seminarista de último ano, eu e a Ana Paula já estávamos nos preparando para ir para a congregação, tudo, e aí Deus nos escolheu para estar aqui. Então foi mais ou menos assim o nosso chamado, e eu tentei fugir por esses de 2005 a 2013, fazendo um monte de coisa, mas Deus não quis e não era esse o plano dele para a minha vida.